E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Carmelito. Nesse vídeo eu vou mostrar como testar, falar um pouco sobre esses capacitores. Esses dois capacitores aqui, eles são utilizados em ventiladores de teto. Vou mostrar como a gente verifica usando um multímetro, falar um pouquinho sobre eles, por que eles são utilizados. Então a gente vai verificar a capacitância deles aí. A única coisa que eu peço, pessoal, para me ajudar aí é que dê um like no vídeo e se inscreva no canal, tá bom? E para verificar isso, eu vou usar um instrumento aqui, um multímetro. E no multímetro ele tem que ter a opção aqui para capacitor, que é um capacímetro. Existem os capacímetros próprios para isso, mas nesse caso aqui não há necessidade. Se tu tiver essa opção aqui no teu multímetro, já consegue resolver. Ele tem esse símbolo normalmente, ou microfarad ou nanofarad, ele vai ter a serigrafia no multímetro. Esses que eu tenho aqui são capacitores com 3 fios, como dá para perceber, né? Por que eles têm 3 fios? Porque aqui dentro, esses dois aqui só mudam o aspecto físico, um é um retângulo, o outro é um cilindro. Aqui dentro desse invólucro aqui do componente em si tem 2 capacitores, é um arranjo ou uma associação. Esse retangular até vem na serigrafia aqui no corpo dele, ó. Ele pega um terminal de cada um dos capacitores, liga junto e faz o comum. E tem a letra R de red, que é a cor vermelha do inglês. O B de black é um dos capacitores, nesse caso aqui, ó, 0,7 micro. E o verde, que é pela letra G de green, é 0,9 micro. Esse outro só muda o formato, porque é a mesma coisa, ó, 0,7 e 0,9. Tem aqui as cores, segue o mesmo padrão. Esse aqui é para 440 volts alternado e esse é para 400. Então muda pouca coisa, mas é compatível os dois. Como é que a gente faz para medir? Eu vou selecionar aqui então a escala de capacitor. Então, pessoal, só uma dica na hora de medir. Não é certo a gente pegar aqui as duas ponteiras, como o pessoal faz assim, ó, com os dedos, ó, que aí você pode dar alteração na medida. Então, você só pode segurar um deles, qualquer um deles, e o outro você só toca a ponteira, tá? Então, veja, o vermelho é o comum. Então, eu vou medir primeiro esse aqui, ó. Eu vou segurar o vermelho, pode ser qualquer uma das ponteiras, e vou testar o verde aqui, que é 0,9 micro. Então, eu vou segurar sem tocar com a mão e mantenho e aguardo um tempo. E olha só, ele mediu 0,492 microfarad. E o verde, então, tem que dar 0,9. Veja que ele está com aproximadamente 50% da sua capacitância normal. Significa dizer que ele está ruim. Isso vai fazer com que o ventilador, às vezes, nem consiga partir. E quando ele funcionar, ele vai ficar muito fraco. Pode ser no modo ventilador ou no modo exaustor. Vai ficar muito fraco. Agora o preto, que é o black, que é 0,7, eu vou fazer o mesmo teste. Vou manter essa ponteira aqui no vermelho e vou segurar aqui a outra sem tocar os dois com os dedos. E ele é 0,7. E veja que ele está medindo 245 nano. Então veja que essa medida, ele não vai conseguir nem fazer girar o ventilador, o motor, né? Não vai conseguir nem fazer girar. Por quê? Porque o motor é ligado em 127 ou 220 volts monofásico. Com isso não tem torque suficiente para ele dar partida. O que acontece? Esses capacitores, quando são ligados em série com a bobina auxiliar, por exemplo, e a bobina principal, ele cria uma defasagem de aproximadamente 90 graus entre tensão e corrente. Com isso, ele cria um torque inicial para dar partida no motor. Como ele é um capacitor permanente, ou seja, ele não desacopla da bobina, ele fica sempre, também ele ajuda, ele auxilia no funcionamento, na questão de controle de potência do motor ali também. Então ele aumenta a correção do fator de potência do motor. Eles não são capacitores eletrolíticos. Esses capacitores, eles são de outros materiais. E a gente define o capacitor pelo material que ele é feito. Existe cerâmico, poliéster, eletrolítico. Esse aqui é de polipropileno, esses capacitores, na maioria das vezes. É o mesmo design, a mesma arquitetura que é usada nos automatizadores residenciais, maquininha de lavar. Praticamente todo motor AC alternado que trabalha com tensão e corrente alternada precisa de um capacitor para dar partida. E monofásico. Trifásico não precisa, porque já existe uma defasagem angular natural de 120 graus entre as fases, o que dá um bom torque de partida. Então não precisa capacitor, é só em motores monofásicos. Agora vou verificar esse aqui que tá bom. Eu vou fazer o mesmo teste. Manter o vermelho fixo na ponteira. E com essa outra ponteira aqui do multímetro, eu vou verificar primeiro o verde. O verde a gente sabe que é 0,9. Então eu vou só segurar aqui, ó. E olha só, 0,949. Excelente. E o preto tem que ser 0,7. Mantenho lá a ponteira. 0,752. Então veja a diferença absurda. Esse capacitor aqui, ele estava no ventilador de teto do cliente e estava muito fraco. No modo exaustor ele não conseguia nem dar partida, e no ventilador muito fraco mesmo a rotação, quase não fazia vento.
Aí eu peguei esse novo, nem troquei ainda, eu vou trocar, só queria medir antes, aqui fazer um vídeo, porque eu não vou poder filmar lá, para mostrar a diferença e como medir. Então a gente precisa de um instrumento ali, um multímetro ou um capacímetro para poder fazer essa leitura. Mas normalmente eles dão muito problemas aí nos ventiladores de teto. Quando está muito fraco, às vezes só fica roncando e não gira, pode trocar o capacitor. E aqui está a serigrafia, esse outro não tem. Então o comum é o vermelho, esse aqui é padrão. O verde 0,9 e o preto 0,7. E por que há dois capacitores aqui? É que na maioria dos ventiladores de teto você tem a velocidade média e a velocidade rápida, né? Tem um mínimo, o médio e o rápido. Então com dois capacitores você já consegue alterar a capacitância. Como eles dão a partida e eles são fixos, eles ajudam então na eficiência do motor, né? Então se tu joga com um conjunto de chavezinhas lá que a gente muda a mecânica, você consegue fazer essa alteração na associação. Uma hora você comuta um e outra hora você comuta o outro. Vamos dizer assim, simbolicamente, que você consegue ter mais potência e menor potência com a menor capacitância. Por isso que há dois capacitores, um arranjo aqui dentro. Então é só trocar ele lá, só desligar a energia e ligar as cores certas aqui. Ele não é eletrolítico, então não tem polaridade, mas o ideal é seguir a mesma cor, por causa do arranjo de chaves, que vai dar tudo certo. Então é só um vídeo simples aqui, mostrando como a gente faz para testar esse capacitor e dando uma ideia meio superficial do porquê que ele é usado aí nos motores em geral, que trabalham com tensão corrente alternada, tá bom, pessoal? Então eu peço aí que dê o like, se inscreva no canal para ajudar, muito obrigado e até o próximo vídeo.